Olá, querido filho, querida filha, Deus abençoe você. Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Veja bem, esse é um vídeo que as pessoas têm me pedido muito, sobretudo em momentos específicos, tempos fortes, tais como a quaresma, mas para todos os momentos da nossa vida, esse é um conteúdo que muitas pessoas têm dúvidas sobre, me perguntaram, pediram, padre, faça um vídeo para nós, então estou aqui para tentar sanar essas dúvidas e dirigir você com direção espiritual, te explicando o que é o jejum e como fazê-lo, quais são as formas de jejum, tá? Já quero convidar você, se você é novo, nova aqui no canal, filho amado, filha querida, inscreva-se agora aqui no canal, por gentileza, ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo aqui, deixa já seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo. Assim você me ajuda muito a evangelizar, viu? Muito importante. E também não deixe de se inscrever no canal. Olha, não é justo você vir consumir todo o conteúdo e não se inscrever. Então se inscreve aqui no canal do Padre, tem muita coisa boa para você. Tem a playlist das orações, playlist das minhas pregações no Sorrindo para a Vida, dos clipes, as playlists de conteúdos específicos, tais como temperamento, formação humana, virtudes, cura interior, tantas outras coisas que vão abençoar você aqui, tá bom? Temperamentos, certo? Olha, então vamos lá para esse vídeo sobre o que é o jejum. Eu vou postar aqui daqui a uns dias, daqui a pouco tempo, um vídeo, talvez, se você está vendo esse vídeo já com mais de algumas semanas de postado, o vídeo que eu estou falando já está aqui, que é o que eu vou postar sobre abstinência, penitência, mortificação. Nesse outro vídeo eu vou explicar o que é abstinência, o que é penitência e o que é mortificação. Esse vídeo agora que você está vendo é sobre jejum. Então, se você está vendo esse vídeo aqui de hoje, já há algumas semanas, o outro sobre penitência, mortificação e abstinência já está aqui no canal também, você pode assistir. Mas eu estou lançando do jejum primeiro por causa dos pedidos que me chegaram. Então veja bem, o que é o jejum? Para explicar para você, eu vou usar um livro do Monsenhor Jonas Abib, o meu pai fundador, na Canção Nova de saudosa memória, chamado Práticas de Jejum. Um livro simples, pequeno, fácil, você pode adquirir, né, no loja.cançãonova.com, se você quiser depois, mas é um livro que explica as modalidades de jejum, né, as principais modalidades e a maneira concreta de nós fazermos. É um livro prático, né, explicando o que é fazer o jejum, o que não é. Em primeiro lugar, o Padre Jonas nos dá uma definição fantástica, que jejuar é mortificar a carne, sabe, para fortalecer o espírito no combate contra as tentações, contra as forças do mal, contra as realidades desordenadas dentro de nós. Gente, o nosso corpo, o nosso ser é como um carro desordenado, desengatado, descendo uma ladeira, né? Descendo uma montanha. Nós trazemos em nós as consequências do pecado original, nós trazemos em nós as tendências ao egoísmo, ao pecado, ao querermos ser deuses, como foi o pecado de Adão e Eva, né? A serpente disse, comam essa maçã que vocês serão como deuses. Dentro de nós existe essa egolatria, essa tendência a desobedecer a Deus e a querermos nos colocar no lugar dele. Você já percebeu aquilo que São Paulo disse na carta aos Romanos? Às vezes eu não faço o mal que eu quero, aliás, eu não faço o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não quero fazer. Está lá em Romanos 5. Às vezes nós percebemos que tem uma má tendência em nós, que nos arrasta ao pecado, que nos arrasta à pornografia, à impureza, à falcatrua, à mentira, à fofoca. É uma má tendência, há uma desordem em nós. Nós somos feridos de morte pelo pecado, disse São Paulo também aos Romanos. E o jejum nos ajuda a refrear tudo isso, a colocar freio, a ordenar os nossos apetites, os nossos instintos, os nossos desejos. Porque a nossa carne é como uma criança mal educada. Você já percebeu que às vezes uma criancinha mal educada, assim, ainda naquele estágio, vou usar a analogia, pré-civilizatório, né? Parece que ela não foi civilizada, parece um bichinho. Você tem que educar. Não, você não pode falar assim com a vovó, você não pode bater no papai, você não pode jogar comida no chão, você tem que respeitar, você tem que abraçar. A criança não nasce pronta, né? Você tem que educar. E a nossa carne é da mesma forma, a gente precisa educar os nossos sentidos, nossos desejos, nossos instintos, porque senão eles vão nos arrastar ao mal, ao pecado. Então, você jejua não para passar fome, não para sofrer. Jejum não é algo difícil, jejum não é passar fome. Você jejua para submeter a sua carne ao seu espírito, à sua alma, onde o Espírito Santo habita. Você jejua para ser mais dono de si, menos escravo de impulsos cegos, diz o catecismo.
E você sabe que o Código de Direito Canônico, que é o Código de Leis da Igreja, do número 1200 do cânone 1249 até o cânone 1251, nos ensina que todas as pessoas de 18 a 60 anos, ou seja, de maior, estão obrigadas, todos os católicos estão obrigados à lei do jejum, né? Sobretudo, a igreja nos ensina nesses cânones que o dia para o jejum, o dia para a mortificação é a sexta-feira. A igreja diz que ninguém está dispensado de deixar de comer carne, fazer uma abstinência de não comer carne na sexta-feira. Ninguém está dispensado de fazer uma penitência, sobretudo na sexta, que é o dia penitencial para a igreja, o dia que Jesus morreu na cruz. Ninguém está dispensado de fazer um jejum. Claro, obrigatoriamente, né, a gente tem que fazer jejum nas quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Fazer jejum, tá? Não é se encher de peixe, né, até entupir. Não, fazer um jejum. Quarta e sexta-feira. Mas é hiper aconselhável que nós façamos jejum também todas as sextas. Em todas as aparições de Nossa Senhora, em especial Medjugorje, ela nos pediu para jejuar nas sextas-feiras. Porque ajuda muito na nossa conversão, na nossa santidade, na gente possuir a nós mesmos. Muitas vezes parece que a gente não se possui, né? A gente é escravo de impulsos cegos, da ira, da raiva, do temperamento irado, da preguiça, da inércia, da luxúria, né? Da tendência à impureza. E o jejum vai colocando ordem, vai dando a gente posse de nós mesmos, né? Além de ser uma arma espiritual valiosíssima. Jesus disse que certos tipos de males e demônios só podem ser expulsos e vencidos pelo jejum, sabe? O jejum é importantíssimo, ele vai educar nossa capacidade volitiva, né? Volare, do latim, que quer dizer desejar, né? O jejum vai equilibrar o nosso desejo, porque nesse tempo no qual a gente deseja cada vez mais, compra uma coisa já quer outra, compra aquilo já não está feliz e quer aquilo outro, desejos infantis, desordenados. O jejum nos ajuda a moderar os nossos desejos e impulsos carnais. Então vamos lá. O Padre Jonas nos ensina, no livro Práticas de Jejum, que existem 4 principais tipos de jejum. O primeiro, e o Padre Jonas diz nesse livro que qualquer pessoa pode jejuar, seja idoso, seja até lactante, adaptando-se, claro, à sua condição. Mas qualquer pessoa pode jejuar, vai se adaptar à sua condição. E o Código de Direito Canônico diz que quem é obrigado à lei do jejum é quem tem 18 a 60 anos, né, a 60 anos completados, mas isso não quer dizer, né, quando entra nos 60, né, não quer dizer que quem tem mais ou menos que isso não pode jejuar. Não, existe uma nota no próprio Cânon 1251 dizendo que os pastores de almas, os bispos, os padres, têm que incentivar as pessoas que estão não nessa idade, menos de 18 ou mais de 60, que podem jejuar, a continuar jejuando, porque os benefícios são fantásticos para a pessoa, para a igreja e para a santificação de todos, né? Enfim, então o primeiro tipo de jejum que o Padre Jonas ensina é o jejum da igreja. É um jejum simples, fácil. Muitas pessoas até que fazem esse jejum da igreja costumam dizer, parece até que eu não estou jejuando, padre. Mas é jejum. O que é o jejum da igreja? Vou abrir um parêntese já. Para todo jejum, você precisa tomar um bom café da manhã. Não existe jejum sem café da manhã. Um bom café da manhã. Bom não é comer 15 pães, né? Mas é comer coisas saudáveis, né? Então, como que é coisas ali que te sustentem? Como que é o jejum da igreja? Você toma um bom café da manhã e depois você vai ou almoçar ou jantar. Você vai tirar uma das refeições. Toma um bom café da manhã, por exemplo, almoça bem e na hora do jantar você substitui a janta por um lanche. O que é um lanche? É um pão, ou uma banana, ou um milkshake, que seja uma vitamina e metade de pão, ou uma maçã. Você substitui. Mas você não precisa passar fome. O propósito do jejum não é passar fome, mas é educar os sentidos, né? Por exemplo, eu vou ser sincero, eu tenho um amigo padre, eu peso 113 quilos mais ou menos, porque o padre é bem alto, né? Mas eu tenho um amigo padre que ele pesa 60, que ele é bem magrinho e baixinho. Então, as necessidades nutricionais dele e minhas são diferentes. Eu tenho quase 2 metros de altura, eu peso 113 quilos. Eu tenho necessidades nutricionais diferentes. Então, por exemplo, talvez no jejum da igreja, esse padre, estou dando um exemplo, ele vai almoçar e na hora da janta ele vai comer uma maçã e 2 torradas, tá bom. Se comer só uma maçã à noite, para mim vai ser pouco. Então, o que eu faço? Eu como uma maçã e uma banana. Ou 2 maçãs e uma banana pequena. Claro, não pode ser uma penca de banana, senão não é jejum, né? Eu tenho que sentir um pouco a dor, mas não é para eu passar fome e ficar com dor de cabeça. Então, o jejum da igreja basicamente é esse. Qualquer pessoa pode fazer, sabe? Então, uma gestante,
Claro, não vai passar fome, mas refrear um pouco, porque o jejum da igreja ele vai te disciplinar, justamente o Padre Jonas nos ensina no livro, te libertando daquela atitude de ficar beliscando toda hora, né? Porque o jejum da igreja vai te dar disciplina. Você come no café, come no almoço, depois faz o lanche e depois come no outro dia. Ou tem pessoas que preferem jantar e não almoçar. Então você come no café, faz um lanche modesto no almoço e janta à noite. Então não tem belisco no meio, é um jejum de disciplina, né? É um jejum, chamado jejum da igreja, que a igreja orienta para que todos possam fazer. Quando a igreja orienta uma coisa universal, ela orienta uma coisa que seja acessível, né, ao alcance de todos para fazerem, de fato, esse jejum que é o jejum da igreja. Lembrando, como eu disse, começar sempre com um bom café da manhã e adaptar-se às suas necessidades nutricionais. Se você é uma pessoa que trabalha, por exemplo, num serviço pesado, descarregando o caminhão, sabe, carregando caminhões, na expedição, no almoxarifado, você não vai poder tirar o almoço, então tira a janta, né? Você tem que fazer algo que te sustente durante o dia também. Pronto, primeiro passo, então já explicado o jejum da igreja. Segundo tipo de jejum é o jejum de líquidos, o Padre Jonas nos explica. O que o nome já diz, você vai tomar um bom café da manhã e depois durante o dia você vai tomar líquidos. E é bom que tome bastante líquido mesmo durante o jejum. Água em primeiro lugar, mas também chá, talvez uma vitamina, sabe? Toda hora que você tiver fome, você pode beber um líquido ali. Claro, que não seja também, né? Um líquido, uma vitamina com 15 tipos de fruta, porque aí não é jejum, né? Uma coisa mais modesta. Mas não é para você passar fome, nem ter dor de cabeça. Toma um líquido, né? Certo? É importantíssimo. Me perguntam muito sobre a duração do jejum. Olha, eu vou falar da minha experiência. Eu tomo café da manhã, geralmente eu tomo café da manhã umas 7, 7:30 da manhã. E eu costumo fazer o jejum quase que total, né? Eu tomo café, vou chegar nesse jejum completo depois explicando. Mas eu começo de manhã, tomo café, aí lá depois de umas 5 horas eu já estou liberado para comer quando eu faço o jejum completo. Eu faço de manhã até 5 da tarde. Tem épocas nas quais eu tenho gravação, eu faço até 4:30. Quando eu posso fazer mais, eu faço até umas 6. Mas o ideal é que você faça até no mínimo umas 4:30, 5 horas o jejum. Tá bom? Então vamos para o terceiro modo de jejum, a terceira modalidade de jejum, que é o jejum a pão e água, muito famoso, muito conhecido, que você vai tomar o café da manhã, aí na hora do almoço, né, ou em outro momento você vai comer o pão, tomar água. Claro que não sejam 8 pães, né? Mas água não tem contraindicação, come pão, toma água, só não coma pão e toma água junto, porque senão fermenta e dá dor de cabeça, né? Coma água, dá um tempo, come pão, mas não fica comendo pão toda hora também, né? A hora que der fome, der dor de cabeça, você tome ali um pouco de água, depois coma pão, e depois das 4:30, 5 horas você está liberado para comer também, tá? Agora, veja bem, é importante a gente entender, né? Isso é uma dica preciosa que eu vou dar para você, que no dia de jejum, talvez você não vai conseguir, você tem que escolher bem o dia que você vai fazer jejum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, talvez você não seja assim, mas é a minha realidade, tem pessoas que podem ser que se identificam. Tem semanas nas quais eu tiro o jejum da sexta e coloco na quarta, ou até na quinta, dependendo da semana. Por quê? Porque sexta eu vou estar pregando um acampamento aqui na Canção Nova, sexta, sábado e domingo, e sexta é o dia que eu tenho para preparar as palestras, para ler, fazer pesquisas, estudos. E eu, com fome, fazendo jejum, fazendo estudos, pesquisas, preparando palestras, eu não rendo, a minha cabeça não rende, não consigo. Eu fico estudando, não saio do lugar. Então, o que eu fui entendendo com os anos? Eu vou adiantar o jejum para quinta, ou para segunda, para terça, ou para quarta. O ideal é que seja quarta ou sexta, mas se não der, o importante é você fazer, né? Aí eu adianto para quinta ou para quarta o jejum, e na sexta eu não jejuo. Por quê? Porque eu vou estar estudando e eu preciso daquele alimento para eu pensar bem, para eu ter condição de preparar um conteúdo consistente, sabe? Então eu vou adaptando também a minha realidade, né, o jejum. Porque talvez tem coisas que você não vai conseguir fazer. Se for um dia de uma prova, não faça em jejum. Eu te aconselho a não fazer. Tem pessoas que tiram de letra, mas a maioria, sabe, o raciocínio fica mais lento. Você está em jejum, não vá à academia, vá depois do jejum, sabe? Adapte o seu dia para que o seu tempo com Deus, o seu jejum, tenha primazia. Depois você faz outras coisas, porque não dá para você fazer academia em jejum, não é aconselhável. Também é contraproducente para o seu próprio processo hipertrófico, né, de hipertrofia. O seu corpo vai roubar a massa magra, sabe, de você, né? Então, já dando até esse toque, não é a minha área, mas até para você que treina, para você entender que não é o caminho, tá? Vamos lá para o quarto tipo de jejum, que é o jejum completo, né? O jejum completo é você tomar um bom café da manhã e depois não comer nada.
Claro, nunca ficar sem água. A água não é considerado líquido, porque você vai ficar sem tomar água de manhã até de tarde, não é aconselhável. Então, você pode tomar água no jejum completo, mas você não vai comer nada. Tá entendendo? Até umas 4, 5 horas ali, o tempo que você puder, né? Ou tem gente que consegue fazer até 6, né? E talvez seria ideal você não começar pelo jejum completo. Começa com põe água, depois vai pro líquido, depois vai pro completo. Amid the quiet of the night, I sense the weight of worries taking flight. But darling, listen close and hear my plea. In this melody I ask, darling, don't you weep for me. In the shadows where fears reside, I find solace in the love you provide. With every step you ease my pain. In your embrace I found shelter from the rain. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side. Porque se você começar, pode ser que você tenha uma dor de cabeça tremenda e desanime e não faça mais, né? Então começa gradativo, é melhor o feito do que o perfeito, é melhor o gradativo, né? Tá certo? E olha, os frutos espirituais do jejum, filho, filha, são fantásticos. O jejum educa o nosso espírito, os nossos sentidos, nos dá mais autodomínio, nos dá força para vencermos as tentações, as más inclinações dentro de nós, as ações do diabo, nos traz para mais perto de Deus, ajuda na nossa conversão, nos faz mais santos, menos materialistas, nos dá mais força, né? Tem pessoas que são assim, se ficarem sem comer um momentinho, surtam, né? O jejum te faz mais forte, faz mais livre com relação às demandas do corpo, com relação às escravidões do corpo, né? O corpo tende a querer nos escravizar em muitos momentos, né? Então a gente tem que ficar atento para não deixar esses mecanismos prenderem a gente, roubarem a nossa liberdade interior, tá certo? Deixa aqui nos comentários, filho, filha, se você já faz jejum, se sim, qual tipo de jejum você faz? Você tem ainda alguma dúvida com relação ao jejum? Por favor, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida com relação ao jejum, se você faz jejum, que tipo você faz, se você tem dificuldade para fazer, deixa aqui nos comentários, tá bom? O padre vai responder. E deixa aqui nos comentários também os seus pedidos de oração, tá bom? O padre vai interceder com muita alegria por esses pedidos, por essas pessoas, por essas situações. Escreve aqui o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o padre reze. E filho, filha, deixa também seu joinha, seu like nesse vídeo, compartilha esse link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, Telegram, manda para as pessoas que precisam ouvir isso, com certeza você vai abençoá-las. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua prática de jejum.